bom que você veio. Essa live é pra você. Olha só, tem alguma coisa aí impedindo a sua prosperidade? Tem alguma coisa impedindo a sua produtividade, te impedindo de ser mais produtivo? O que que é? Na semana passada, a gente falou sobre os 8 P's, que são os ladrões da sua prosperidade, os ladrões da sua energia e produtividade. E o primeiro passo é identificar quais são. Preguiça. Então já aproveita e já vai identificando. Se você não fez isso na semana passada, já começa fazendo isso agora. Quais desses P's estão te rondando e te roubando? A preguiça, a procrastinação, o vitimismo, a pressa, o imediatismo, né? A geração miojo, o excesso de preocupação, o medo, né? Porque preocupação dá medo. O perfeccionismo, essa coisa de que ainda não tá bom, ainda não tô pronto. A passividade, o comodismo, a arrogância, a falta de ação. Tem como combater tudo isso aí. E tem como vencer. Mas primeira coisa que você vai se responder. Você vai responder para você mesmo. Você quer? Se você quiser, seja muito bem-vindo ao tema dessa live de hoje. Como vencer os vilões da prosperidade e da produtividade. Olha só, eu falei combater? Não falei. Eu falei lutar contra? Não falei. Eu falei vencer. E a primeira coisa que você precisa entender é que você não tem que lutar contra. Você tem que vencer. Põe isso na tua cabeça. Vencer não significa lutar contra. Significa ultrapassar. Significa vencer. Você não tem que bater de frente. Porque se você ficar tentando bater de frente e consertar uma característica sua, talvez você passe a vida e nunca consiga. Então sejam todos muito bem-vindos, vocês que já estão chegando ao vivo aí. O Roger, a Renata, a Maia, acho que é Maiares, né? Maiares, Leda, querida, José Alberto, Albertina, bom demais estar aqui com vocês nesse almoço de sexta-feira. São 6 etapas que você precisa começar a aplicar toda vez que você se deparar com um problema e funciona para tudo. Ó, vocês que já estão chegando agora, Dami, dos Santos e todo mundo que eu já falei aí, já aperta o coração com bastante abundância e compartilha essa live com as pessoas que vierem na tua cabeça, ou compartilha no Instagram com todos que estiverem aí online. Compartilhem pelo menos 3 grupos do WhatsApp, tá? Que hoje a gente vai fazer esse negócio aqui pra valer. A gente sempre faz, né? O saia do sofá é sempre um cutucão, um empurrão pra você sair do sofá. Aê, Maiares! Sônia! Então, ó, são 6 etapas que você precisa começar a aplicar toda vez que você se deparar com um problema. Funciona pra tudo, tá? Presta atenção que eu vou te ensinar isso como bônus extra hoje. Funciona para uma doença, funciona para uma dívida, funciona para uma dúvida. Se você tiver com falta de direção, se você tá perdido, se você não sabe por onde começar, se você não sabe se caso eu compro uma bicicleta. São 6 etapas e funcionam para resolver qualquer um desses problemas. Você começa a primeira etapa reconhecendo que tem alguma coisa errada. Primeiro passo é, você tem que reconhecer. Você não pode ficar jogando isso pra baixo do tapete, sabe? Ah, eu tenho um problema ali, mas eu vou fingir que ele não tá acontecendo, porque esse é o primeiro erro. E aí, você precisa entrar em ação. Se você quer prosperar, você precisa produzir. Lê, que bom ter você aqui, Letícia. Parece que faz tempo que eu não te vejo. Será que eu tô meio esquecida? Bom demais. Ó, se você quer prosperar, anota essa frase, que essa frase é poderosa. Se você quer prosperar, você precisa produzir. Se você quer prosperar, você precisa produzir. Você tem que aprender como produzir mais, como ter mais produtividade. Você tem que aprender a fazer gestão do tempo. Você tem que aprender a como ter mais foco e disciplina. Porque essas coisas, a falta disso, estão roubando algo que é muito mais importante que o seu dinheiro,
que é o quê? O seu tempo, ou seja, a sua vida. Então, toma cuidado, você precisa aprender isso, tá? E o primeiro passo, como eu te falei, são 6 passos. O primeiro é você identificar que tem uma coisa errada. E eu vou te provar. Eu já quero começar provando para você que tem alguma coisa errada. Eu vou trazer alguns números aqui de pesquisas e você vai entender. E nós vamos combinar um código aqui, que se você já me segue, você já conhece esse código. Se cair alguma ficha aí do teu lado, você vai escrever nos comentários, caiu. Se caírem muitas fichas, você pode escrever assim, caiu o disjuntor inteiro, tá? Então eu vou te dar alguns números aqui. Olha só, 7 milhões de pessoas, ou seja, 7 milhões, o 1% das pessoas mais ricas do mundo ficam com 82% de toda a riqueza global, segundo um relatório da Oxfam, que foi publicado antes do Fórum Econômico Mundial no ano passado. Só que se 1% fica com 82% da riqueza, significa que os outros 99%, e eu não sei se você faz parte disso, mas eu imagino que sim, ficam com menos de 20% de toda a riqueza mundial. 5 bilionários brasileiros, olha no Brasil, concentram a mesma quantidade de riqueza que a metade mais pobre do nosso país. E aí, cuidado, calma, porque você pode ir para uma vereda totalmente errada, que é o senso comum, tá? Por que isso está acontecendo? Tem alguma coisa errada, mas o que tá errado? A culpa é de quem? Será que quem tá errado são esses bilionários? Será que os errados são esse 1% da população? Ou será que o problema tá em pessoas como você, que ainda não tomou a sua parte? E quando eu falo em tomar a sua parte, eu não tô falando em você roubar e nem ganhar. Porque a gente pode enveredar para esse caminho, que é normalmente um senso comum, de falar assim, que maus, que vilões. Os 5 brasileiros mais ricos do Brasil, eles têm a mesma quantidade de dinheiro que metade dos mais pobres do Brasil. Como eles são maus? Será? Será que o erro tá com eles? Não tá. O erro tá com quem ainda não saiu da pobreza. E aí vocês vão falar assim, mas a pessoa não tem condição, mas a pessoa não tem oportunidade. Mas nós não estamos falando de condição e oportunidade. Porque o mundo não é justo. E no meio desses mais ricos, tá cheio de histórias de pessoas que não tinham condições e nem oportunidades. E o que acontece quando a gente começa a culpar os ricos pela riqueza, em vez de estimular os pobres ou a classe média que seja, que tá melhor do que os pobres, mas ainda não chegou nessa riqueza, a conquistar? Olha o que acontece quando a gente culpa os ricos, em vez de estimular o pobre, em vez de estimular a classe média a conquistar essa riqueza com o seu trabalho e com o seu esforço. Olha só o que acontece, porque isso é uma cultura do Brasil, né? Em 2020, no ano passado, foi calculado, chegou-se num total de mais de 56 milhões de pessoas com uma riqueza superior a $1 milhão. Cerca de 10% a mais do que em 2019, tá? Esse foi um relatório do banco Credit Suisse. No Brasil, o que aconteceu ano passado? Um movimento inverso. Nós, no Brasil, tivemos a maior redução no número de novos milionários. 207 mil pessoas acumulavam mais de $1 milhão em 2020, sendo que em 2019 eram 315 mil. Então teve uma diminuição de 34% nesse crescimento de um ano para outro. Por quê? Por quê, Dani? Tem um problema aí. É a cultura vitimista. É o vamos esperar a pandemia passar, porque afinal de contas, essa pandemia mudou tudo, essa pandemia parou tudo. E tem mais uma razão. Então, essa cultura vitimista, vamos esperar a
a pandemia passar, o que a maioria das pessoas fez? Boa tarde, Santinha. Boa tarde, Vanilda Araújo, da Vanilda, acho que é, Araújo. Sejam bem-vindas. O que as pessoas fizeram? Qual foi um movimento, e tem sido um movimento muito grande no Brasil? Eu paro de produzir ou eu reduzo a minha produtividade enquanto eu espero a pandemia passar? Mas lembra daquela frase que eu falei no começo da live? Anota aí que você não pode esquecer dessa frase nunca mais na vida. Se você quer prosperar, você precisa produzir. Se você já está prosperando e quer prosperar mais, você precisa produzir mais. E o que aconteceu no Brasil? E eu tô provando para vocês com números que aconteceu. As pessoas começaram a produzir menos. Esses corações, eu imagino que significa que tá fazendo sentido, gente? É isso? Se tá fazendo sentido, vamos combinar. Vocês apertam o coração, tá? Principalmente para quem tem preguiça de escrever comentário aqui, aperta o coração com abundância que eu sei que tá fazendo sentido. Então, o que a maior parte do brasileiro começou a pensar? Nós precisamos diminuir o ritmo para ver o que vai acontecer. E isso é a pior coisa que você pode fazer durante uma crise. Quando você diminui o ritmo de produção, você já sabe o que vai acontecer. Problema econômico, problema financeiro. Olha aí o problema financeiro. Eu não sei se vocês têm percebido na cidade de vocês, no bairro onde vocês moram, em volta mesmo. Não no jornal, gente, porque o jornal, pelo amor de Deus, é especialista em mostrar tudo de ruim que tá acontecendo e nada de bom, de preferência. Para de ver o jornal, tá? Porque não vai te ajudar a prosperar. Mas se você vem percebendo em volta um aumento da violência, um aumento no número de pequenos assaltos, uma falta de segurança, isso é reflexo do quê? Tá aumentando a pobreza, porque diminuiu a produtividade. E aí tem mais uma razão. Tem mais uma razão para essa falta de prosperidade que não tem o menor nexo. Porque o Brasil tá entre os 10 países com maior potencial de riqueza do mundo. Se a gente for considerar em termos de riquezas naturais, o Brasil é o número 1 do mundo. Porque o Brasil tem água potável infinita nos aquíferos. Eu tô em cima do aquífero Guarani, por exemplo. Alguns de vocês devem estar, por exemplo. O Brasil tem a matéria-prima de todas as medicações que a gente precisa e que ainda nem foram inventadas nas nossas florestas. O Brasil tem ouro e outros minérios para dar e sobrar. O Brasil tem petróleo. O Brasil tem sol, gente. Tem país que não tem sol. O Brasil tem muito poucos acidentes naturais. Não sei se vocês viram, acabou de ter uma erupção de um vulcão numa ilha da Espanha. Essas coisas não acontecem no Brasil. Então, eu tô mostrando pra vocês, tem alguma coisa errada. Inflação altíssima, tudo muito caro, tudo subindo absurdamente de preço. Tem alguma coisa muito errada, gente. E sabe o que tá errado também? Além dessa... Quando você diminui a produção, o que acontece? O que aconteceu no mercado da construção? Desde que começou, o que vocês estão vendo no dia a dia de vocês, de inflação alta, de tudo muito caro, não é nada comparado ao que a gente está vendo no mercado da construção, gente. Eu não sei se você trabalha com esse mercado, mas no mercado da construção civil, tem coisas, gente, que já subiram mais de 500%. Sabe o que é isso? Sabe o que é você não ter mais noção de quanto você vai pagar pelo concreto daqui a 6 meses? Como é que você começa a fazer uma obra? Tá? Então, por que isso aconteceu? Porque diminuiu a produção. Vamos tirar o pé. Vamos produzir menos para esperar o que vai acontecer. E isso só piora. Mas tem mais uma razão, que é a ausência de identidade e a ausência de harmonia com o seu propósito. Segundo o site da Cato, que é um site, acho que é o maior, né, de recrutamento e seleção do Brasil, isso é muito grave. 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com seus empregos.
E olha o que é pior, 75% trabalham com alguma coisa que não gostam e estão insatisfeitos com a sua vida financeira, estão insatisfeitos com a sua renda. Não tem como uma pessoa prosperar trabalhando com alguma coisa que ela não gosta. Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque quando você trabalha com algo que você gosta, eu vou dar um testemunho aqui, tá? Você entra muitas vezes, não é sempre, porque por mais que você trabalhe com alguma coisa que você ama, como eu, sempre vão ter coisinhas dentro do seu trabalho que você não gosta tanto de fazer. Tem aquelas no geral você ama o que você faz, mas tem uma coisa ou outra que talvez você não goste de fazer. Como, por exemplo, eu não gosto da parte de organização financeira. Não gosto. Só que quando você gosta daquilo que você faz, você entra muitas vezes num estado de flow. Quando você entra nesse estado, sua produtividade vai a 100%. Você tá trabalhando com 100% do teu potencial. E para que você prospere de verdade, de uma forma assim assustadora, que as pessoas vão olhar e vão falar assim, gente, o que tá acontecendo com essa pessoa? E isso é possível, porque tem um monte de gente, um monte de molecada na internet, molecada novinha, sabe? Que nem fez faculdade, que nem... E né? Você olha e fala, nossa, da noite pro dia parece que ficou milionário. Primeiro que não é da noite pro dia, né? Pra você parece que é da noite pro dia, mas o cara ficou madrugadas e madrugadas trabalhando que a gente não tava assistindo. Só que quando você consegue entrar, você nunca vai conseguir o tempo todo, mas quando você consegue entrar nesse estado de produzir com 100% do teu potencial, é inevitável você prosperar. Inevitável. Agora, quando você tá trabalhando com alguma coisa que você não gosta, é praticamente impossível você prosperar. Percebe os movimentos opostos? E quando tem alguma coisa errada, se você percebeu, identificou que tem alguma coisa errada com você, Dani, tem alguma coisa errada comigo. Eu não consigo prosperar, eu não sei o que é, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa errada comigo. Você tem que resolver. E são 6 etapas. Vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos à comunidade Saia do Sofá. Essa é a comunidade Saia do Sofá. Eu sou Dani Lui, para quem não me conhece, a gente se reúne aqui toda sexta-feira na hora do almoço. E hoje a gente está falando sobre como vencer os vilões da sua prosperidade e produtividade. Você tem 3 tarefas para fazer aqui. Não pensa que aqui é só chegar e assistir, não. Você tem 3 tarefas. É o CCC. Você vai fazer e depois você vai pôr aqui nos comentários. CCC, que é o curtir, você vai apertar o dedo no coração. Sabe igual quando criança põe o dedo na campainha dos vizinhos e amola o vizinho? Você vai pôr o dedo nesse coraçãozinho aqui do lado, nessa barrinha aqui do lado, igual que você estivesse atormentando o vizinho chato na campainha dele. Você vai comentar aqui nos comentários. Você vai compartilhar essa live. Você vai compartilhar, você pode compartilhar aqui, com o aviãozinho, com todo mundo que estiver online no Instagram. E vem aqui nos 3 pontinhos do comentário, copia o link e manda em 3 grupos do WhatsApp. Ou manda para alguém do WhatsApp. E aí você vem aqui e comenta. Você escreve CCC, que significa que você curtiu, compartilhou e comentou. CCC. E já vou dar um recado para vocês, tá? Para quem conhece, para quem ainda não conhece, a gente voltou com a Academia dos Superpoderes toda terça, 19h19 da noite. Só que é lá naquele outra rede social que começa com Y e que termina com B. E eu não vou falar o nome aqui, que senão eles derrubam a live. Ó lá, já entenderam, já derrubaram a live. Mas tudo bem. Então vamos lá, são 6 etapas para você resolver qualquer coisa errada. Tem alguma coisa errada com a sua prosperidade? São 6 etapas. Tem alguma coisa errada com a sua produtividade? São 6 etapas. Tem alguma coisa errada nos seus relacionamentos? No seu relacionamento? São 6 etapas. Vamos falar das 6. O primeiro passo... Ei, Gésua, bom demais, hein, ter você por aqui. A Dinamar também tá sempre por aqui, hein? Bom demais. O S. Bergamo tá sempre aí também. Vocês pensam que eu não reconheço vocês, né, gente?
Às vezes eu não falo, mas eu tô sempre vendo vocês aqui. O primeiro passo é você reconhecer que aquele problema existe. Então tem um vazamento de água na sua casa. Você começou a perceber que a conta de água tá aumentando. Então tem um dreno ali. A água tá indo embora sem ser usada. Você tá jogando fora um recurso que você tá pagando por ele e não tá usando. Primeiro passo é reconhecer. Você olhou aquela conta de água, você falou, não, de fato, tem um vazamento aqui nessa casa. Segundo passo, você tem que localizar. Onde é que tá esse problema? Onde é que tá esse vazamento? É no quintal? É dentro da casa? Onde é que tá? Qual é a origem? Qual é a causa? É um cano? É uma torneira? É na caixa d'água? É no registro que tá o problema? Às vezes a água nem tá vazando. Às vezes o recurso não tá se perdendo. Às vezes o problema é só no relógio. Depois, você precisa saber quais são as ferramentas que você tem que usar para resolver. Se for o relógio, você nem pode resolver. Você tem que chamar o da ERP da sua cidade. Sei lá, eu como chamo o departamento de água da sua cidade. Você tem que chamar. Se for um cano, você tem que chamar um encanador para resolver. Se for uma torneira, talvez você mesmo possa trocar essa torneira. Você precisa saber quais são as ferramentas. Depois, você precisa saber como usar as ferramentas. E por último, você precisa entrar em ação, que é o fazer. Porque pensa comigo, você tem um vazamento, você identificou, você localizou onde ele tá, você sabe qual que é a causa, você sabe qual que é a origem daquele problema. Só pode ter um cano furado dentro dessa parede, porque tá pingando água, né? Já aconteceu na minha casa. Tava pingando água num lugar que às vezes eu acordava de madrugada, várias vezes eu quase caí porque o chão da cozinha tava alagado, formava uma piscina no chão da cozinha. E eu tinha certeza que tinha um cano furado e eu sabia que parede que era. Mas o encanador teimava e falava assim, enquanto você não descobrir em qual parede que é, eu não vou. E eu já tinha falado com vários encanadores e todos falavam a mesma coisa. Eles vinham aqui, na hora que eles vinham tava tudo seco. E aí eles falavam assim, não posso fazer, não posso quebrar. Eu falava, mas eu quero que você quebra, porque eu sei que nós vamos achar um cano furado. Não vou quebrar, não vou quebrar. Beleza, um dia eu fiquei de plantão, a hora que eu ouvi que tinha algum vizinho usando o tanque, né? Porque eu comecei a ouvir barulho de água, o que eu fiz? Eu fui com o celular lá, pus a lanterna, fiquei de plantão e filmei onde tava pingando pra provar pro encanador que ali era o lugar que ele tinha que quebrar. E dito e feito, o que aconteceu? A hora que ele quebrou aquela parede, ele teve que quebrar o chão e a parede, na verdade. Porque parecia que era do chão, mas estava na parede. Tinha um cano furado, que o eletricista, quando foi colocar a tomada da lava-louça, no furar a parede para fazer a tomada, ele fez o favor de furar um cano. E só que o que adianta se eu identifiquei aonde, eu sabia que tinha um vazamento, eu consegui identificar, eu sabia o que precisava para resolver, eu não sabia usar as ferramentas, mas eu chamei quem sabia. Do que serviria tudo isso se eu não entrasse em ação? Se eu não mando fazer o serviço ou eu não faço? De nada serve, gente. Às vezes você sabe onde está seu problema. Às vezes você sabe qual que é a origem. Às vezes você sabe quais são as ferramentas para resolver. Às vezes você sabe usar as ferramentas, só que você não faz nada. Às vezes você não sabe. Então você tem que ir atrás de aprender essas coisas. É isso que a gente vai falar aqui hoje. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Tem uma das histórias bíblicas de... Eu tô mexendo aqui, gente, que eu tô mexendo no ar-condicionado, tá? Hora tá fraco, hora tá forte, eu tô com dificuldade de achar aqui o ponto. Uma das histórias de maior prosperidade... Oi, Tal! Bom demais, hein? Ter você, Helena. Caiu a ficha aí, Gésua? Não é que a atitude é muito importante, Gésua. É que a atitude é o mais importante. Dani, mas e se eu agir errado? E se eu agir e tô indo pro lado errado? Não tem problema. O importante é que você agiu.
O fato de você ter agido, mesmo tendo ido pro lado errado... Oi, Silvano, bom demais, meu aluno lá da USP. Bom demais ter vocês por aqui. Vocês estão vendo, gente? Às vezes vocês acham que eu nem sei que vocês estão aqui, eu tô vendo todo mundo. Mesmo que eu não fale o nome de vocês, viu? Não fica chateado, não. Aí você fala assim, ó, mas e se eu estiver indo pro lado errado? Não importa, o fato de você estar indo... E junto com você, você tá levando o teu caráter e os teus princípios, né? Isso é mais importante do que a direção. O mais importante é agir. E aí, no agir, mais importante do que a direção... A direção é importante, mas mais importante do que a direção é o que você tá levando com você. Os teus valores, os teus princípios, o teu caráter, que tem que estar na tua bagagem todo dia. O resto você pode jogar fora da bagagem. Tem um monte de coisa que você tá carregando que você não devia nem estar carregando. Mas enfim, eu já falei disso em outras lives e não vou falar disso hoje. O que eu quero falar? Que uma das maiores histórias de prosperidade bíblica é a do José do Egito, né? E às vezes você não conhece essa história, eu vou resumir só para você entender o contexto e você vai entender aonde que a gente vai chegar aqui. De como você vai vencer os vilões da sua prosperidade e da sua produtividade. O José, ele foi um dos últimos filhos de Jacó, né, de Israel, e ele era o preferido do Jacó, porque ele foi filho de Raquel, que era quem na verdade o Jacó amava. Ele trabalhou, não lembro quantos anos agora, de graça pro Labão, para poder casar com que era o pai da Raquel, para poder casar com ela. E o Labão foi só enrolando ele, o Labão foi um lambão, né? Deixou ele trabalhando. Na hora de casar, o que o Labão falou? Falou assim, não, você não vai casar com a Raquel, você vai casar com a mais velha. Que eu esqueci o nome dela agora. Se alguém souber, me ajuda a lembrar. Aí, ok, aí o Jacó negociou, né? E acabou casando com as duas. Só que a Raquel era infértil, era considerada infértil, né? Então ele teve vários filhos com a primeira esposa. Aí a Raquel falou, não, então fica com a minha escrava para poder ter um filho, que assim a gente faz uma família. No fim das contas, a Raquel engravidou e nasceu o José. E o Jacó, ele amava tanto a Raquel que o José ficou sendo o filho preferido dele. E os irmãos tinham muito ciúme dele, tinha essa coisa de ter muito ciúme. E aí o Jacó, Deus deu uma visão para ele. Deus, ó o erro que você pode cometer. Vai prestando atenção, gente. Deus deu uma visão para José. E ele se viu no centro e todos os irmãos à volta dele se curvando para ele. E qual foi o primeiro erro dele? Ele foi contar a visão que ele teve. E ele foi contar para quem? Lia, isso mesmo, a irmã da Raquel e a mulher, a primeira mulher, né, do Jacó. Qual foi o primeiro erro dele? Ele foi contar a visão dele. Só que ele não foi contar a visão para um mentor dele, ele não foi contar a visão para o pai. Tanto que quando o pai a segunda vez, quando ele contou a visão, o pai repreendeu ele. Falou, não fica falando essas coisas para os seus irmãos. Ele foi contar justamente para quem tinha inveja e ciúme dele. Então, cuidado, porque às vezes você tá contando os seus projetos e a sua visão justamente para quem não merece ouvir, para quem você não deveria. O que os irmãos fizeram? Esse cara tá de sacanagem. Vamos matar ele. Aí jogaram ele no poço para deixar ele morrer aí. E um dos irmãos, que se eu não me engano foi Rubens, falou assim, gente, não vamos matar ele. A gente não precisa acabar com a vida dele. Vamos vender ele pros amalequitas. Ok, ele foi vendido, foi levado pro Egito. E o que Potifar, né, que tinha comprado ele, gostou do José. Por quê? Porque mesmo tendo sido vendido como escravo, e às vezes você vê acontecendo uma injustiça na sua vida, pessoas fazendo injustiças com você, puxando seu tapete. Quem conhece a minha história sabe, né, que eu já passei por isso muitas vezes.
Muitas vezes eu já fui injustiçada, muitas vezes já falaram, enfim, falaram coisas que não eram verdades ou meias verdades distorcidas, já puxaram meu tapete muitas vezes e eu sei o que é. Só que o que o José fez, mesmo se sentindo assim? Ele manteve o caráter, ele manteve os princípios e os valores. E aí ele caiu nas graças do Potifar. Potifar falou, ó, eu não vou te tratar como escravo, você vai ficar encarregado de cuidar da minha casa. Aí, o que acontece de novo? Aí você olha pra essa história, né, e fala assim, cara, mas as coisas só davam errado pra ele, pro José, né? Porque aí ele era todo bonitão, a mulher do Potifar queria dar uma fugida com ele. E tentou. E ele não quis. Só que ela ficou mordida, que ele não quis. Quando o marido chegou, ela pegou e falou pro marido que ele tinha tentado ela. E aí, o Potifar mandou prendê-lo, só que prendê-lo onde? Onde ficavam os presos do rei, né? E na verdade ele não acreditou muito na mulher. Então ele mandou prender, mas ele chegou pro cara que cuidava lá da prisão e fez recomendações. E aí, de novo, José cai nas graças do chefe lá do presídio e o chefe deixa José encarregado de tudo ali do presídio. Aí ele ajuda uma pessoa lá a sair, e enfim, na hora que esse cara sai, ele esquece do José, ele é injustiçado de novo. Só que aí o faraó tem um sonho e começa a buscar alguém para ajudar a interpretar esse sonho. E ninguém sabe, enfim. Ele chega no José, ele chega até o José, por indicação. Ele chega até o José e fala assim, ó, eu tive esse sonho. Se você me ajudar a ver o que é. E o José interpretou, falou, vai vir uma grande fome, né? E a gente tem que se preparar. E mais uma vez, ele cai nas graças do faraó. Por que ele cai nas graças? Porque ele sempre levou com ele os princípios e os valores. Quando você olha para essa história, você às vezes fala assim, mas ele andou para direções erradas. Por quê? Porque foram acontecendo coisas que não deviam ter acontecido. Só que o que a gente às vezes não entende é que Deus vai usar tudo o que acontece com a gente. Até aquilo que não devia ter acontecido. Até o nosso erro. Até o nosso passo errado. Ele vai usar para cumprir o propósito dele pra gente. Só que às vezes, aonde a gente se perde? A gente se perde em ficar se lamentando e em não entrar em ação. Então anota essa frase, gente, eu vou repetir porque ela é muito poderosa. Se você quer prosperar, você precisa produzir. Se você quer prosperar mais, você precisa produzir mais. Você tem que aprender como produzir mais. Você tem que aprender como ter mais produtividade. Você tem que aprender a fazer gestão do tempo, você tem que aprender a ter foco. Você tem que aprender a ter disciplina. Você tem que aprender essas coisas. Tem alguma coisa errada? Primeira coisa, você vai reconhecer. Segunda coisa, onde está esse erro? Eu vou te falar aqui onde pode estar o problema com a sua prosperidade. São 1, 2, 3, 4, 5. São 5 perguntas que eu vou te fazer, mas é você que tem que se fazer. E você aí vai identificar. São 5 perguntas que estão impedindo a sua prosperidade e a sua produtividade. Vamos ver se você identifica. Pode ser que seja mais do que uma. A primeira é, eu não quero. Eu não quero prosperar. Eu não quero produzir. Eu não quero produzir mais. A segunda é, eu não posso. Eu não posso prosperar. Eu não posso produzir mais. A terceira é, eu não consigo. Eu não consigo prosperar. Eu tento e não consigo. Eu não consigo produzir mais. A quarta é, eu não mereço. Eu não mereço prosperar. Eu não mereço produzir mais.
E a quinta é: eu não tenho coragem de prosperar. Vocês estão apertando o coração porque tá caindo ficha, né? Tá fazendo sentido. Mas se cair ficha, escreve caiu aqui no comentário. Então, da onde vem o teu problema de prosperidade? É do eu não quero prosperar? É eu não posso prosperar? É eu não consigo prosperar? É eu não mereço prosperar? Ou eu não tenho coragem? De onde vem? E quais são, agora eu vou te ensinar, quais são as ferramentas para resolver esse problema. Mas primeiro você tem que se identificar. E vai ter gente que vai falar, meu Deus, são todos. Eu sinto que eu não quero prosperar, eu sinto que eu não posso, eu tento, mas eu não consigo, porque eu acho que eu não mereço e no fundo eu não tenho coragem. Vai ter gente que vai ter dois, vai ter gente que vai ter um só. Mas quais são as ferramentas, depois que você identificar, para resolver? Primeira, você precisa entrar em ação. A Gésua falou aqui, atitude é muito importante. Não, atitude é o mais importante. Entrar em ação é o mais importante, é a produção. Caiu, Letícia? Caiu a ficha aí da Letícia. Aumentar a produtividade. Não é fazer alguma coisa. Ah, então eu preciso fazer alguma coisa. Não é. É fazer o que precisa ser feito. Porque tem gente que passa o dia inteiro ocupada, mas não tá produzindo nada. Não é fazer alguma coisa, não é fazer por fazer. É fazer o que precisa ser feito para você conquistar aquilo que no fundo você quer. Sem se enganar. Porque esse é um outro problema. Às vezes a sua alma quer alguma coisa e você tem medo de encarar o que ela quer. Porque às vezes ela quer, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. Às vezes a sua alma sonha em ter muito dinheiro e você fica assim, fica quieta, alma. A gente nem precisa de tanto dinheiro assim. Só que a alma, ela não aceita você abafar ela. Por quê? Porque aí você tá em conflito interno, eu já vou te falar mais sobre isso. Então você tem que se perguntar todos os dias. Anota essa segunda frase que é muito poderosa, que eu vou te dar de presente, que vai mudar a sua vida se você começar a fazer essa pergunta todos os dias pra você. O que você fez hoje tá te levando pra onde você quer? Na verdade são duas frases. Uma para você fazer todo dia de manhã e outra para você fazer todo dia no fim da noite. Eu vou até te contar como que eu fiz. Eu tomo 2 banhos por dia. Um de manhã, logo cedo, depois que eu faço meu treino, antes de tomar meu café da manhã, antes de assistir minhas aulas e tudo mais, antes de começar a trabalhar. E eu tomo um banho no fim do dia, depois que eu dou minha última aula, para dar aquela relaxada e tal. E aí eu escrevi no azulejo do banheiro. Peguei um lápis de olho. Se você é mulher, você tem. Se você é homem, talvez sua esposa tenha. E em 2 azulejos eu escrevi. Em um deles eu coloquei assim, ó. O que você vai fazer hoje vai te levar para onde você quer? E no outro do lado eu escrevi. O que você fez hoje tá te levando para onde você quer? E quando eu comecei a me fazer essa pergunta, eu comecei a ajustar. Eu tô fazendo um monte de coisa, mas o que eu tô fazendo não me leva pra onde eu quero. Eu não tô fazendo mais importante. E aí eu volto na outra frase, que eu vou martelar essa frase hoje até ela entrar na sua cabeça. Se você quer prosperar, você precisa produzir. Se você quer prosperar mais, você precisa produzir mais. Então você precisa aprender a ser mais produtivo. Você precisa aprender a fazer a gestão do seu tempo. Você precisa aprender a ter foco e disciplina. Parar de perder o quê? Dinheiro? Não. Parar de perder aquilo que você tem de mais valioso na sua vida, que é o seu tempo, porque tempo é vida. E quando você não sabe fazer gestão do tempo, é certeza que você tá perdendo tempo. Certeza absoluta. Você não precisa nem me contar o seu dia a dia como é. Se você nunca aprendeu a fazer gestão do tempo, é certeza que você tá jogando o tempo fora. Se você tá jogando tempo fora, você tá jogando vida fora. Você quer ver? Vou fazer uma conta aqui. Em média, o brasileiro passa
4 horas por dia nas redes sociais. Aí você vai falar assim, eu não passo. Só que o WhatsApp é a rede social. Tem um lugar lá no seu celular que ele calcula pra você quanto tempo você passou em todas as redes sociais. E aí, se você olhar, você vai ficar assustado, porque você acha que você não fica 2 horas. Você acha que você não fica 4 horas. Só que é a média do brasileiro. Pode ser que você fique até mais. 4 horas por dia vezes 365 dias são 1.460 horas. Dividido por 24, você passa 60 dias do teu ano, você joga fora 60 dias do teu ano, 2 meses. Você tem 12 meses no ano, mas você joga 2 meses fora. É impossível você prosperar jogando 2 meses fora. 4 horas por semana dá 1 dia por semana, ou seja, a cada 7 dias você joga um fora. A cada 6 dias, na verdade, você joga um fora. Nas redes sociais, porque descansar não é jogar fora. Não tem como você prosperar. Por isso que eu te falo, se você nunca aprendeu sobre gestão do tempo, é certeza que você está jogando tempo fora, você está jogando vida fora. Se você não consegue ter foco, se você não sabe ter disciplina, você está jogando sua vida fora. Segunda ferramenta que você vai precisar para resolver esse problema aí. Que pode ser o eu não quero prosperar, o eu não posso prosperar, eu não consigo prosperar, eu não mereço prosperar ou eu não tenho coragem. É o amor e a harmonia. Amor e harmonia, essas duas coisas andam juntas. Porque quando você tá em amor com você mesmo, você tá em harmonia com quem você é. Só que quando você tá trabalhando com alguma coisa que você não gosta, percebe que não tem como você estar em harmonia, você não está em harmonia com quem você é. Quando você tá fazendo coisas que não tem o menor sentido na sua vida, você faz coisas para agradar os outros, você faz coisas pelos outros e não faz por você. Você não está em harmonia com quem você é. E é impossível você prosperar se você não tiver em amor e harmonia com quem você é. Você precisa saber quem você é. E você precisa reaprender a se amar e respeitar quem você é. Se você está trabalhando com alguma coisa que você odeia, para um chefe que você não gosta, com uma remuneração que não te deixa satisfeito, você está em desarmonia com tudo. Ou seja, todos os dias você está falando para você mesmo, eu não te amo. Não tem como prosperar. Terceira coisa, você precisa ter coragem. E já vamos entender o significado dessa palavra. Coragem não é ausência do medo. Coragem é agir apesar do medo. O medo nunca vai te deixar. O medo do desconhecido sempre vai estar aí te perturbando. O medo do julgamento dos outros sempre vai estar aí te perturbando. Até que você haja tanto, apesar deles, que aí eles vão falar assim, esses medos todos, não adianta, a gente não dá conta dela, ela venceu. Mas se você tentar lutar contra o medo, ele sempre vai vencer. E tem 2 principais que vão te rondar até que você haja tanto, ao ponto deles desistirem. Então você não tem que entrar em combate. Porque toda vez que você tentar combater o medo, ele vai ganhar de você. Gente, isso é... Posso falar? Eu acabei de te contar um negócio, gente, que eu demorei tanto tempo pra entender, que se você receber da mesma forma carinhosa como eu tô te entregando, sua vida muda. Presta atenção. Enquanto você tentar lutar contra o medo, ele sempre vai vencer. A hora que você começar a agir,
ao ponto dele desistir de você, é aí que você vai vencê-lo. Você só vence se você parar de lutar contra. E tem 2 medos que estão te perseguindo e vão te perseguir. É o medo do julgamento, o que as outras pessoas vão pensar, o que fulano vai achar, o que o ciclano vai falar, o que o fulano vai estar pensando de mim. E o outro é o medo do fracasso. Mas e se eu arriscar e não der certo? Escreve a 3ª frase mais poderosa dessa live. Eu já te dei 2, agora eu vou te dar a 3ª. Você tem que escrever, gente. Você tem que fazer anotação dessas coisas. Porque isso aqui muda a sua vida. O sucesso é para os dispostos a se arriscar. Sucesso não é para todo mundo, gente. Você tem que deixar de ser todo mundo para ter sucesso. E quando você deixa de ser todo mundo, quando você arrisca aquilo que todo mundo não tá arriscando, aquilo que a maioria não tá arriscando porque está com medo. Caramba, se você entender essas 2 coisas. 4ª coisa que você precisa, 4ª ferramenta, você precisa ter clareza dos seus objetivos pessoais. Você precisa ter clareza. Por quê? Porque isso está na sua alma. A sua alma tá clamando por isso. E enquanto você continuar varrendo para baixo do tapete, engavetando os seus sonhos, os seus objetivos, você engana todo mundo aí fora. Menos a sua alma, menos quem verdadeiramente você é. Cada vez que ela te traz um sonho, presta atenção. Gente, ó, eu vou te falar, nem eu sabia que eu ia revelar tantas coisas pra vocês nessa live. Posso falar? Eu até pensei assim, acho que essa live hoje vai ser meio fraca. Só que eu tô assustada com a quantidade de coisas que eu já revelei e tô revelando pra vocês nessa live. E você já sabe, você que me acompanha, não sou eu, né? Ó, deixa eu recapitular aqui que eu perdi, mas eu não posso perder, eu preciso contar isso pra você. Presta atenção. Cada vez que a sua alma te revela um sonho, cada vez que ela te revela um desejo dela, e sabe como ela revela? Não, já vou te falar como ela revela. Cada vez que ela revela um sonho e você engaveta, você tá falando assim pra ela, pra você mesmo: eu não te amo, eu não te respeito, eu não dou a mínima pra você. Eu vou pegar esse sonho que você não merece e vou pôr no fundo de uma gaveta. Ou vou jogar pra baixo de um tapete. E sabe como que a sua alma revela os seus maiores sonhos? Ela revela quando você solta sem querer uma frase assim, ó: ah, eu queria ir pra Disney. Aí logo vem a sua razão e fala assim: que Disney, menina? Custa 30 mil reais pra você ir pra Disney? Cada bilhete de um parque, isso é verdade, gente. Cada bilhete de um parque da Disney custa $1.000. Aí não basta comprar o bilhete, você tem que comprar um negócio pra furar a fila. Então, cada parque, $1.000 ou R$1.000? Agora eu me confundi, não lembro. Acho que era R$1.000 quando eu fui, em 2018. Mas aí você tem que comprar o fura-fila. Eu sei que você entrar em cada parque, em 2018, era coisa de R$2.500, né? Aí a sua alma... Engavetar sonhos é enterrar talentos? Não, são coisas diferentes. Espera aí que eu já te explico. Vou ter que explicar rapidinho que a gente tá acabando a live. Ó, aí você fala assim: ah, queria tanto ir pra Disney. Ou então, queria tanto ir pra Europa. Queria tanto ter aquele carro. É a sua alma te revelando um sonho, tá? Aí, como que você engaveta? A razão falando assim: ai, sabe quando que você vai conseguir? Ih, tira o cavalinho da chuva. Essa é a frase que engavetadora de sonhos. Ei, se enxerga. Ó, são as 2 frases, engavetadora de sonhos. Vai tirando teu cavalinho da chuva, que isso aí não é pro teu bico. Isso é muita areia pro teu caminhãozinho. Se enxerga. São as frases engavetadoras de sonhos. São ou não são, Costi? São ou não são, Camila? Já vou responder a tua pergunta, Jéssica. E por último, então você tem que ter clareza dos seus objetivos pessoais. Seus objetivos pessoais são seus sonhos. Eu vou falar mais disso no nosso próximo encontro, sexta que vem, tá?
Você vai acompanhando aqui toda sexta, na hora do almoço, pra você ver o que vai acontecer com a tua vida. E aí, se você ainda tiver coragem e der conta de assistir na terça-feira à noite, só que lá naquela outra rede social onde só tem vídeo, que começa com Y, Academia dos Superpoderes, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Por último, o que você precisa? Tô falando aqui, ó. Ó o Valdemir falando. Ouvi tanto isso quando era criança. Sabe o que aconteceu, Valdemir? Você ouviu tanto isso que você acreditou nisso. Então, você acreditou que você não merece certas coisas. E não é só você. Somos todos nós. Todos nós ouvimos isso. Se não foi dos nossos pais, foi dos nossos professores. Se não foi dos professores, foi do padre ou do pastor. Quando a gente estava lá, eu fiz catecismo. Eu me formei na Igreja Católica. De alguém você ouviu isso. E quando você foi ficando mais velho, quando você foi se tornando um adolescente, pode ser que você, como eu, tenha ouvido dos seus amigos. Ela não se enxerga. Você não se enxerga. Eu ouvi muito isso, gente. Eu ouvi muito quando eu era criança, porque eu era um patinho feio na minha sala. Eu era aquela menina rejeitada pelos meninos, né? Com 11 anos, que tinha os bailinhos e nenhum menino tirava pra dançar. E eu ouvi muito essa frase: tira seu cavalinho da chuva, ele nunca vai dançar com você. E aí, você, Valdemir, assim como eu, você acreditou nisso que foi falado pra você. E isso gerou uma crença limitante do não merecimento. Eu não mereço, eu engaveto os meus sonhos, eu tô calando a minha alma. E se eu calo a minha alma, é impossível prosperar sem amor e harmonia entre você e a sua alma. Quem você é? Quem você veio ser aqui? Eu vou responder a pergunta da Gésua, vou repetir as 3 frases poderosas, tá? Que para vocês levarem mesmo de presente dessa live de hoje. E antes eu vou dar uns recadinhos aqui para a gente encerrar. Se você tiver dúvida, a Gésua colocou a dúvida dela aqui, eu vou responder. Se vocês tiverem mais dúvidas, tem uma caixinha aberta nos meus stories, uma caixinha de pergunta. Você pode ir lá e escrever sua dúvida que eu vou te responder, tá? A gente tá se encontrando aqui toda sexta-feira na hora do almoço. Esse é o Saia do Sofá, que é para fazer você sair do sofá mesmo, sair da preguiça, sair da inércia e fazer a sua prosperidade acontecer. E toda terça à noite a gente tem a Academia dos Superpoderes lá naquela outra rede social que começa com Y, tá? Assim que acabar essa live, uns 5 minutinhos, eu vou publicar um post com com a frase mais importante da live. A frase que eu chamo de pílula da live. Se você tiver só que levar uma coisa dessa live, leva essa frase. A frase é: o que você tá fazendo hoje vai te levar para onde você quer? Essa é a frase. Eu vou publicar daqui uns 5 minutinhos, você vai lá, comenta qual foi o seu maior aprendizado nessa live, qual foi a ficha que caiu e compartilha nos seus stories e me marca que eu vou repostar, tá bom? As outras frases foram... A primeira frase de impacto, a primeira pílula de hoje foi: o que você tá fazendo hoje vai te levar para onde você quer? A segunda frase é: se você quer prosperar mais, você precisa produzir mais. E a terceira frase de hoje é: o sucesso não é para todo mundo. O sucesso é só para aqueles que se arriscam, quando eles deixam de ser todo mundo. Você tem que ser diferente. E respondendo a pergunta da Gésua, engavetar sonhos não é enterrar talentos, porque são coisas diferentes. Vamos lá. O que são os seus talentos? O que é um talento? Talento é um pouquinho diferente de dom, tá?
Tanto o dom quanto o talento são presentes que Deus te deu. Um dom é alguma coisa que você acessa, aquele conhecimento, aquela sabedoria, sem você precisar treinar. Então, aquelas crianças que a gente vê com 5 anos tocando piano como se fosse o Beethoven. O que é aquilo? É um dom. É um presente que aquela criança nasceu com uma habilidade que ela não precisou nem treinar. Ela já nasceu com a habilidade. Essa habilidade foi acessada diretamente canalizada do lugar onde estão todos os conhecimentos e habilidades, que é a fonte. Aquela criança acessou diretamente. Eu tenho um dom de cozinhar, mas eu nunca precisei fazer escola, nunca ninguém me ensinou, nunca minha mãe me ensinou, nunca minha avó me ensinou. Um belo dia eu resolvi que eu ia cozinhar. E eu acessei lá naquele lugar onde tá tudo guardado, pronto pra gente acessar, a habilidade de cozinhar. Esse é um dom que eu tenho. Um talento, você não nasceu pronto, você não tá pronto para aquilo, mas você tem uma facilidade. Essa é a diferença de dom e talento. No dom você já tá pronto. No talento, você tem uma facilidade, que também é um presente que Deus te deu. E quando você não está usando os seus talentos, aí você acertou, Jésua. Você também está sufocando a sua alma. Você também está calando quem você veio ser. Porque para que você seja tudo aquilo que você veio ser neste planeta, você precisa colocar os seus talentos a favor do mundo. Qual é um talento que a Dani tem? A Dani tem o talento de se comunicar, tanto verbalmente quanto na escrita. Eu sempre tive muita facilidade. Segundo a minha mãe, eu comecei a falar antes de andar. Primeiro eu falei, ela falou, era até estranho, porque você ainda era um bebê e você já falava. Quando você começou a andar, você fazia frases prontas, frases inteiras. Então, eu nasci com este talento, mas eu treinei pra caramba. Eu comecei a dar aula com 15 anos e nunca mais parei. Já faz mais de 30 anos que eu ensino pessoas. Caramba, olha o tempo que eu tô treinando. Isso é um talento. Agora, e se eu pego esse talento e enfio numa gaveta? Eu não tô em harmonia com a minha alma. Porque a minha alma, ela traz toda a informação de quem eu sou, daquilo que eu vim fazer neste planeta, não só em termos de contribuição com o planeta, mas em termos da minha realização pessoal. Porque nós viemos aqui para servir as outras pessoas com os nossos talentos. Nós viemos aqui para contribuir com a vida das outras pessoas, com o dinheiro que a nossa prosperidade vai nos proporcionar, mas a gente veio também para se realizar como seres humanos. E essa realização significa o quê? Eu buscar a realização dos meus sonhos. Pouco importa se você sonha em ter uma Ferrari, uma Lamborghini, fundar uma ONG, morar numa mansão, viajar o mundo ou ter uma casinha simples numa chacrinha. Ninguém tem nada a ver com isso. Por quê? Não foi você que plantou esses sonhos dentro da sua alma. Eu desejo que você leve isso para o teu fim de semana e que nesse sextou de hoje seja muito mais do que sextou e agora eu tô liberado para beber, dormir e me anestesiar e maratonar o Netflix e esquecer da vida. Porque você quer esquecer dos problemas e de todas as suas insatisfações. Eu desejo que esse sextou seja um sextou para que eu me lembre de quem eu verdadeiramente sou. E todas essas informações
estão dentro de você. Quem você é? Quais são seus talentos? Quais são seus sonhos? Qual que é a tua missão? O que você veio fazer aqui? E eu não achei que eu fosse chegar tão profundo hoje. Mas quem sou eu para achar alguma coisa quando eu me coloco a serviço daquele que nos criou e só faço aquilo que ele me fala para fazer? Ele falou, vai lá e faz. Essa live vai ser muito importante. E eu nem imaginava. Se fez sentido para você e você sentir no seu coração, eu vou deixar salva e você compartilha com quem mais você achar que precisa assistir. E se você achar que vale, assiste de novo no fim de semana e faz as anotações que talvez você não tenha feito agora. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.